Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre livros, sobre histórias infantis. Para quem não me conhece, eu me chamo Clara, a Proclara. Trabalho na educação infantil com crianças pequenas, já tive experiência com muitas crianças de várias faixas etárias. Trabalho também atualmente com crianças do ensino fundamental, fazendo um atendimento individualizado. Então, para vocês que tem alguma criança que está com alguma dificuldade ou que vocês não estão conseguindo fazer um acompanhamento em casa das atividades de escola ou por conta da pandemia ficou com uma certa defasagem, pode entrar em contato comigo. O link, meu número tá aí na minha página do Instagram. E eu vim hoje falar um pouquinho sobre as histórias infantis ou qualquer tipo de história. Como que vocês têm escolhido os livros de vocês, as histórias dos filhos? Vou falar hoje um pouquinho só sobre as histórias infantis, tá bom? Quais são os critérios que vocês utilizam? Vocês observam o preço? Vamos ser sinceros, tá? Um bate-papo bem real. Vocês observam primeiro o preço? Vocês perguntam para a pessoa que está na livraria, para o vendedor, a faixa etária? Vocês escolhem por escritor? Vocês olham a encadernação da história? Vocês prestam atenção no conteúdo? Vocês procuram por palavras fáceis, por textos mais curtos? Como é que vocês escolhem? A gente aprendeu e foi sendo colocado na cabeça da gente que as crianças pequenas, elas não compreendiam certas coisas. Que a gente, para ler alguns textos para as crianças, nós deveríamos mudar as palavras, trocar as palavras, achando que as crianças não iriam entender. E aí, com isso, se a gente for parar para pensar, a gente impossibilita de que a criança conheça novas palavras, amplie o seu vocabulário, cria a curiosidade de perguntar: mãe, o que significa isso? Pai, o que é isso aqui? Pró, o que significa essa palavra? E aí eu tenho uma coisa para falar com vocês. Infelizmente, muitas livrarias, quando eu olho a parte de infantil, eu ainda vejo, meio assustador. Eu ainda vejo muitos livros caricaturados com figuras, por exemplo, de frutas com rostinho, nuvem com rostinho, sabe? Isso a gente está mostrando para a criança textos curtos, sem muito sentido, coisas, essa é minha fazenda, esse é meu carro, aquele é meu avião. As crianças sabem disso, gente. Nossas crianças são extremamente inteligentes. Elas merecem textos coesos, com sentido, com vocabulário bom, rico, bonito, histórias que encantem, histórias que despertem curiosidade, histórias que despertem um encantamento da literatura. E quando a gente oferece para elas textos bobos, textos pobres, encadernação, sem trabalho, sem cuidado, a gente está oferecendo pouco, a gente está dizendo para ela, inconscientemente, que ela não é capaz, que ela não vai entender, que ela não vai aprender. Ao contrário, as crianças são lindas, são mágicas, são espertas, de nascença, elas são extremamente curiosas. Então, a partir de agora, deste momento, vocês vão se preocupar com o escritor, com o ilustrador, com o cuidado que esse escritor teve ao escrever essa história, certo? Com o tipo de texto. Eles merecem isso. O que eles não entenderem, a gente responde para eles. A gente procura junto no dicionário, a gente faz uma pesquisa. É para isso que serve. Então, quando eu mostro para vocês, vou mostrar aqui, tá? Uma história como essa. Olha a qualidade da história, né? Você percebe no trabalho da encadernação, das imagens, do tipo de narrativa, das palavras utilizadas. E as crianças têm um total entendimento. E aí você pega uma história como essa, é de um conteúdo mais específico, tá? Mas que também se preocupou com o encadernamento, com as ilustrações. São frases pequenas, porque foi uma história
No caso, eu comprei já pensando num projeto, uma coisa mais específica, tá? Mas que é algo que você percebe que teve um cuidado. Quando você pega uma história como essa aqui, olha que coisa mais linda, ó. E vem a história, e aí a história tem, aqui, começa aqui. Olha a porta e ela vai se abrindo assim. Existe uma narrativa, existe um contexto, entende? Então, assim, comecem a ficar mais atentos com isso. Não se contentem em comprar histórias bobas, histórias que não tenham conteúdo. E outra coisa, a gente precisa caminhar e pensar e questionar o que é que a gente tem lido e oferecido para as crianças. Já tem muito tempo que a gente não trabalha com aqueles antigos clássicos infantis, Cinderela, Branca de Neve, dessas princesas europeias, porque isso é muito forte, culturalmente falando. A gente recebe isso da mídia muito forte. E as crianças ficam achando que elas precisam seguir aquele padrão. Então a gente precisa oferecer também para as crianças histórias que fujam da curva. Histórias de mulheres que conseguem, não que são salvas por príncipes, mas mulheres que vão, que realizam o sonho delas, que trabalham, de homens também que vão, que ajudam nas tarefas de casa, de pais participativos. Então, assim, desmistificar um pouco aquilo que foi passado pra gente anteriormente, né? Que o homem saía para trabalhar, que a mulher ficava em casa. Não que tenha nada de errado, cada um vive da maneira que é melhor para si. Mas assim, a gente precisa oferecer para essas crianças desde cedo, como a história é algo muito forte para elas, como elas vivem de acordo com os exemplos, com o modelo, a gente tem que ter esse cuidado. Então, oferecer para elas histórias que façam com que ela pense assim, poxa, eu sou capaz, eu consigo fazer. Olha, eu sou bonita porque eu sou gordinha, eu sou bonita porque meu cabelo tem umas ondas aqui embaixo. Sabe? Eu sou bonita porque eu tenho rugas no olho. Enfim, então é isso que a gente precisa procurar. E já tem muitos títulos extremamente legais. Tem muita coisa boa no mercado. Infelizmente, nas livrarias físicas ainda não tem tanta... como é que se diz? Tantas histórias assim. Eu encontro algumas, mas assim, a grande maioria são de histórias caricaturadas, ainda livrinhos de cobrir, ainda livrinhos de colorir, ainda tem muita coisa assim para criança, achando que a criança não é capaz de fazer coisas maiores. Ainda tem muito. A parte maior é disso. Mas a gente tem também acesso à internet. Né? Tem sites que você, não vou fazer propaganda, mas tem sites que você pede num dia, em 2 dias o livro já chegou em sua casa, às vezes no outro dia já chega em sua casa, certo? Então assim, é um convite que eu tenho para fazer para vocês. Hoje é domingo, um dia especial, um dia de deitar assim, até vocês também lerem também um livro especial para vocês e escolher boas histórias para as crianças, tá? E aí vai em casa e fuça aí as histórias que vocês acham que não estão de acordo com as histórias que vocês... que eu tô falando aqui. E já passa pra frente. E já adquire outras histórias. E aí eu queria... Agora me vem na cabeça, né? Queria pedir uma coisa pra vocês. Eu gostaria que vocês postassem algumas histórias que vocês têm em casa e me marquem as histórias que vocês gostam, que vocês têm em casa. Tá bom? Então, espero vocês. Me marquem aí com as histórias que vocês têm em casa. Quais são as histórias que vocês costumam ler para os filhos de vocês. Espero que tenham gostado. Um ótimo domingo para vocês. Aproveitem aqui já, ó, para me seguir, curtir, compartilhar, já me indicar para outras pessoas, tá certo? E vão lá na rede vizinha, no meu canal, profa.claragalo. Um beijo especial. Tchau, tchau.